Graça e paz, eu sou a teóloga Márcia Euco e este é o programa Me Explique a Bíblia. A proposta desse programa é te ajudar a estudar a Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo, uma abordagem sobre o contexto histórico, sobre o contexto cultural, sobre a interpretação dos textos, e a gente vai viajando um livro de cada vez. Venha viajar então comigo estudando a Bíblia. E aí, para isso, eu vou pedir que você se inscreva nesse canal e ative notificações. Assim você não perde a sequência dos estudos bíblicos, ok? Então, nós vamos estudar hoje Filipenses, capítulo 2. Filipenses é uma carta que Paulo escreveu para os cristãos da cidade de Filipos. E hoje, então, já estudamos o capítulo 1 no programa anterior, já contei para vocês como foi o evangelismo naquela cidade, e hoje, então, nós vamos estudar o capítulo 2. Mas deixa eu te contar uma coisa, que a Bíblia, na realidade, não foi produzida em capítulos e versículos. O texto original da Bíblia não é dividido em capítulos e versículos, mas a graça de Deus inspirou dois homens para separar a Bíblia em capítulos e versículos. Isso facilita demais a nossa vida, porque era muito difícil localizar os textos bíblicos. Então, em 1227, o professor da Universidade de Paris, chamado Steph Langton, ele pegou e dividiu a Bíblia em capítulos. Isso já ficou mais fácil para a gente localizar os textos. E daí depois, mais tarde, uns 30 anos mais tarde, um impressor, também lá de Paris, um impressor de textos, chamado Robert Stephanus, né? Ele dividiu em versículos, lá por 1551, 1555. Então agora quando a gente vai localizar algum texto, a gente pode falar capítulo tal, verso tal, senão tinha que folhear tudo e achar. Então hoje eu ia dizer para vocês, gente, folheia lá a Bíblia e chega lá naquela parte onde o Paulo fala tal coisa. Hoje ficou mais fácil, eu falo assim, olha, capítulo 2 do livro de Filipenses, ok? Então eu vou ler para vocês o que Paulo disse nos versos 1 a 4. Acompanha. Se há em vocês o conforto de Cristo, a consolação do amor, a comunhão com o Espírito Santo e afeto e misericórdia, e então completem a minha alegria e tenham todos o mesmo modo de pensar. E procurem manter-se unidos. Não façam nada apenas por interesse pessoal ou vaidade. Pelo contrário, sejam humildes e considerem os interesses dos outros tão importantes quanto os seus. Paulo estava ensinando aos filipenses que a comunhão entre os cristãos é fundamental, O Espírito Santo habita no coração de cada cristão. Sendo assim, o cristão tem que refletir todos esses frutos do Espírito Santo. Você está sendo uma vitrine do Espírito Santo para as outras pessoas, mas também está sendo uma vitrine do Espírito Santo para os irmãos que convivem com você. Então, amor, paz, misericórdia, harmonia são frutos do Espírito Santo e você tem que manifestar isso. Não é possível que você seja um cristão, que você seja morada do Espírito Santo e não produza esses frutos. Então, Paulo está falando para os crentes de Filipenses. Ele está preocupado com essa união entre eles, ok? Então, em seguida, Paulo vai escrever, dos versos 5 a 11 o seguinte: tenham o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar acima de Deus. Pelo contrário, ele renunciou a tudo que era seu e assumiu a natureza de um servo, tornando-se igual aos seres humanos. Ele viveu uma vida comum, assim como os seres humanos, e foi humilde e obedeceu a Deus, cumprindo tudo que lhe foi ordenado pelo Pai, inclusive a morte na cruz. Por isso, Deus honrou Jesus, lhe dando um nome que é o mais importante que todos os nomes. E diante do nome de Jesus, todas as criaturas que estão no céu, na terra e debaixo da terra devem se humilhar e cair de joelhos, declarando
que Jesus Cristo é o Senhor, para que Deus, o Pai, seja glorificado. Paulo escreveu isso porque ele está falando sobre a harmonia ali entre os filipenses, e aí então ele está explicando que Jesus, ele foi humilde, né? Ele foi um homem humilde. E aí ele diz também assim que Jesus deixou bem claro, né, que essa humildade, essa obediência a Deus é importante para o convívio entre eles. Eles são a igreja de Cristo, né? Eles são a manifestação da presença de Cristo. Então, Jesus não colocou os seus interesses pessoais acima do plano da salvação. Ele sendo divino, ele sendo o próprio Deus, ele preferiu ser servo, ser humilde, obedecer até a morte de cruz, porque o mais importante era o objetivo central. O objetivo central era salvar as pessoas, era obedecer a Deus e levar mais pessoas à salvação. Então, Deus reconheceu essa atitude de Jesus, que humildemente obedeceu, e deu a ele a honra que ele merecia. Por isso, Paulo vai falar então sobre. Paulo fala sobre como o nome de Jesus foi honrado, né? Quando falamos o nome de Jesus, quando pedimos algo em nome de Jesus, não é uma frase mágica dizer tal coisa em nome de Jesus. Quando falamos em nome de Jesus, estamos dizendo assim: eu estou aqui representando aquele que é o Todo-Poderoso. Estou representando Jesus. Eu estou aqui em nome dele. Então, em nome dele, tal coisa. Então, não é uma frase mágica. Quando eu falo em nome de Jesus, eu estou invocando a presença e o poder daquele que é o dono deste nome. Esse nome exaltado acima de todos e a qual todos devem dobrar seu joelho. Nome sobre todo nome. Não há um nome mais importante, porque não tem ninguém tão importante quanto ele. Então, o nome de qualquer outra pessoa não vai ter importância, de qualquer outro rei não vai ter importância, porque é um nome que não representa aquele que tem todo o poder. Agora, o nome de Jesus representa aquele que tem todo o poder, ok? Então, nos versos 12 a 16, Paulo vai dizer o seguinte: meus queridos amigos, vocês que sempre me obedeceram quando eu estava aí, devem continuar obedecendo mesmo eu estando ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem murmuração e sem discussão, procurando se manter puros para que não haja como culpá-los de nada. Demonstre que são filhos de Deus e deem um bom testemunho diante dessa geração rebelde que se desvia de Deus. Brilhem como estrelas quando estiverem no meio dessa gente e deixem que a vida de vocês seja uma mensagem de vida para eles. Se agirem assim, ficarei orgulhoso de vocês no dia que Cristo voltar, pois isso me mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho foram úteis. Então, o que Paulo está falando? Deixe a sua luz brilhar. Você tem a luz de Cristo, deixe a sua luz brilhar. Se você permite que a sua luz brilhe, você vai atingir aquelas pessoas que estão nesta geração presas em trevas, presas na escuridão do mundo. E assim elas serão iluminadas pela luz de Jesus através da sua vida. O cristão tem que ter essa consciência que ele reflete a imagem de Cristo Jesus, né? E aí é isso que agrada o coração do nosso Pai Celestial, que sejamos obedientes e humildes como o seu Filho, né? Como o nosso irmão Jesus, como o nosso Pai Jesus, como o nosso Senhor Jesus, como o nosso Salvador Jesus. Então reveja as suas posturas, reveja as suas escolhas. Essa mensagem que Paulo escreveu foi escrita mais ou menos há 1560 anos atrás, mas ela era para aqueles cristãos e também é para você, também é para mim, né? O que estamos refletindo é a imagem de Cristo, né? As pessoas do mundo estão vendo Cristo em nós brilhamos, a nossa pequena luz estamos deixando brilhar, né? Ou nós envergonhamos
nós envergonhamos aquele que deu a vida por nós, né? Então, continuando, Paulo diz que a tribulação que ele está vivendo, ele está, como eu falei no capítulo anterior, ele está preso enquanto ele escreveu essa carta, ele está em prisão domiciliar. E aí Paulo fala assim que ele está vivendo como se fosse um momento de sacrifício a Deus, né? E faz isso em nome da salvação de outras pessoas. E aí ele vai dizer do verso 17 ao 30, ouça. Ainda que eu seja apresentado como um sacrifício, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. E vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Se for da vontade do Senhor Jesus, espero poder enviar Timóteo até Filipos. Assim receberei notícias de vocês e ficarei animado. Timóteo é o único que, assim como eu, se preocupa com vocês. E é o único que se interessa pelo bem-estar de vocês. Pois todos os outros se preocupam com seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. E vocês sabem muito bem como Timóteo provou o seu valor. Nós dois somos como pai e filho e temos trabalhado juntos no serviço do Evangelho. Enviarei Timóteo assim que eu souber como ficarão as coisas por aqui. Mas eu confio no Senhor e penso que eu mesmo conseguirei ir até aí. Também quero enviar a Filipos o nosso irmão Epafrodito, que me veio trazer as ofertas que vocês enviaram. Ele é meu companheiro de trabalho e de lutas, e ele tem muitas saudades de vocês, e ficou preocupado porque vocês souberam que ele esteve doente e quase morreu. Mas Deus teve pena dele, e para minha alegria o curou. Por isso, vou mandá-lo de volta a vocês o mais depressa possível, para que vocês fiquem felizes por vê-lo novamente e para que eu não fique preocupado. Portanto, receba o Epafrodito com toda alegria, como se recebesse um irmão no Senhor. Respeitem pessoas como ele, pois ele arriscou a sua vida e quase morreu por causa do trabalho de Cristo. Ele fez isso para me trazer a ajuda que vocês não podiam me trazer pessoalmente. Bem, então, como eu tinha falado no programa anterior, vocês podem confirmar no livro de Atos que quando Paulo foi evangelizar a cidade de Filipos, Timóteo tinha ido junto. Foi Paulo, Silas, Timóteo e Lucas que tinham ido fazer o evangelismo da cidade de Filipos. Então, Paulo fala que não só ele gosta muito dos filipenses, mas Timóteo também tem um profundo apego aos filipenses. E o Epafrodito era um filipense que tinha ido lá na cidade onde Paulo estava preso agora, né? E foi levar uma oferta dos filipenses para ajudar Paulo financeiramente, já que ele estava preso. Então, o Epafrodito, quando chegou lá, ficou doente e quase morreu. E as pessoas lá da cidade de Filipos ficaram sabendo que Epafrodito estava doente, ficaram muito preocupadas com ele. E é interessante que no texto Paulo fala assim que a preocupação de Epafrodito não era o fato que ele estava doente e podia morrer. Ele estava angustiado porque soube que os seus amigos, os seus irmãos cristãos, os seus parentes, todos lá da cidade de Filipos, souberam que ele estava doente e que ele estava correndo risco de vida. Ele teve essa empatia com o sofrimento deles. Quem é Epafrodito? Não temos informação na Bíblia, mas esse nome, Epafrodito, pode ser uma demonstração de devoção dos seus pais à deusa pagã Afrodite, porque esse nome Epafrodito significa, né, a devoção a Afrodite. Se ele era um devoto antes da conversão, se ele era um devoto de Afrodite, a gente não sabe, porque a Afrodite faz parte do politeísmo, né? Nós cristãos somos monoteístas, temos um único Deus. Mas a Afrodite era uma deusa pagã, então não tem nada a ver com o cristianismo. Mas nós só sabemos que o nome dele era Epafrodito e que ele era uma bênção de cristão, ok? Então, o que mais que eu quero falar para vocês hoje aqui sobre Filipenses capítulo 2. Não é um capítulo muito longo, mas eu acho que deu para mim falar bastante coisas para vocês aqui hoje. E mais uma coisa que eu queria lembrar do capítulo 2 é que você vai ver que até agora nessa carta Paulo escreveu que não se importa com a sua vida. O que ele se importa é que Cristo seja pregado.
E o Epafrodito a mesma coisa, ele não estava se importando com a vida dele, ele estava se importando com os cristãos. Então, esses dois homens tinham uma atitude muito nobre, muito nobre. Eles se importavam mais com o trabalho de Cristo, com o fruto do seu trabalho para Cristo, do que com a sua própria vida. E também quero lembrar mais uma vez para vocês que Paulo falou que ele e Timóteo eram como pai e filho. Tá? Não é no sentido literal. Timóteo não era um filho de Paulo. Timóteo foi evangelizado por Paulo. Paulo era o seu discipulador e ele tinha esse jovem Timóteo como um filho para ele. Eles tinham uma relação de amor muito importante dessa amizade. Tanto que depois, mais para frente, nós vamos estudar aqui no programa Me Explique a Bíblia, a gente vai estudar as cartas a Timóteo e você vai ver que Paulo fez questão de escrever para Timóteo quando estava nos seus últimos dias de vida. Ok? Tomara que você tenha gostado demais desse estudo. Se você gostou, dá o seu like, se inscreve nesse canal, ativa as notificações e vamos continuar estudando a Bíblia. Eu sou a Márcia com este é o programa Me Explique a Bíblia e nós terminamos hoje o capítulo 2 de Filipenses. Então eu desejo que o Espírito Santo te capacite para grandes obras. Deixe a sua luz brilhar, porque a sua luz é Cristo e o mundo precisa de Cristo. Você é um canal do Senhor. Seja abençoado em nome de Jesus.